Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Então pessoal, trazendo aqui mais um vídeo para vocês do canal, né, para fazer um overview da minha carteira. Sei que tô falhando no sentido de não trazer esses vídeos com frequência, né? Tô com uma dificuldade ainda de planejar de fato como que eu vou fazer essa gravação desses vídeos nos finais de semana, que é o tempo que eu tenho disponível, né? Mas enfim, vou me organizar e vou tentar trazer com mais frequência, até porque eu tenho feito movimentações na carteira e eu queria mostrar isso para vocês, né? Como que eu tô seguindo aqui minha linha de raciocínio para tentar enquadrar minha carteira no que eu acredito de fato, né? Porque eu fiz movimentações no passado que, assim, duvidosas até para as coisas que eu acreditava, né? Enfim, de patrimônio, etc. Mas sem mais delongas, pessoal, só para trazer para vocês, esse mês eu fiz uma aposta aí de em torno de R$ 4.200, mais ou menos. Então, valor investido aqui, pessoal, tenho aqui de 112.488, patrimônio real 115 mil, tá? Deu uma queda nesses últimos dias aí, tá? Acho que eu tava com em torno de 116, 117, mas na quinta e na sexta teve um tombo bem significativo na bolsa, né? Que impactou aqui na minha carteira. Proventos recebidos nos últimos 12 meses, 1.812, e total da carteira aqui 3.800, basicamente, né? Muito abaixo, mas eu expliquei para vocês no último vídeo, né? Que isso é de acordo de como eu tinha comportado, né? Minha carteira até o momento. Variação total aqui de R$ 3.000, então caiu em torno de 1.800 aí nos últimos dias. E uma rentabilidade aqui negativa, infelizmente, de 8,48%. Eu vou gravar um vídeo mais específico mostrando para vocês de fato a rentabilidade, né? Que tá negativa, mas tá melhorando ao longo do tempo. Eu vou mostrar para vocês também como que eu errei ao longo do caminho, né? Enfim, vindo aqui para os ativos da minha carteira, pessoal. Fiz um rebalanceamento aqui, fiz até um movimento um pouco mais brusco nos últimos dias com essas quedas, né? Estou aqui com o meu core da carteira, né? Que é justamente renda fixa, fundos imobiliários, ações e ETFs internacionais. Tentando rebalancear essas posições aqui, então aumentei minha posição em fundos imobiliários, aumentei minha posição em ações, basicamente dobrei, e aumentei minha posição aqui em ETFs internacionais, tá? Tô tentando aqui dar uma rebalanceada legal nessas principais linhas aqui, né? Que eu acho que considero o core de todas as carteiras, né? Enfim, dei uma diminuída em umas posições que eu tinha de renda fixa. E aqui tô tentando dar uma rebalanceada legal, principalmente nessa parte aqui de ações e fundos imobiliários, tá? Vindo aqui, pessoal, para os meus ativos e minhas ações, né? Eu acho que no último vídeo eu tinha em torno de R$ 9.000, então realmente deu uma guinada bastante aqui nas ações. Fiz uma movimentação aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Eu aumentei basicamente todas as minhas posições, com exceção de Gerdau, que eu vou dar uma estudada melhor, né? Que realmente eu acho que é uma posição um pouquinho mais delicada no sentido que teve essas questões das tarifas, né? Que impactam bastante na receita da empresa, de certa maneira, e eu queria realmente dar uma estudada mais a fundo para entender de fato se esse impacto é tão grande assim ou não, e esse desconto aqui, né, que tá tendo realmente é bom ou não, se vale a pena comprar, tá? Mas basicamente aqui, Taesa, aumentei bastante minha posição, Banco do Brasil, cheguei em 100 ações, né, também aumentei, CEMIG, dobrei a posição basicamente com as últimas quedas recentes, Itaúsa também a mesma coisa, Caixa Seguridade, dobrei basicamente minha posição, ou até um pouquinho mais. Sanepar, aqui aumentei, larguei a mão na Sanepar, realmente tentei aqui portar bastante, né? Na Sanepar, Banco do Brasil Seguridade aqui também aumentei minha posição. Enfim, se vocês forem observar, eu aumentei minha posição em basicamente todas as ações que são geradoras de dividendos, né, pessoal? Que vão gerar aqui fluxo de caixa para mim, para gerar aporte. Aí você me fala, poxa, mas você não considera, por exemplo, o Banco do Brasil Seguridade, tá muito caro, não tá nas máximas? Tá, pessoal, mas assim, se vocês forem olhar aqui, a maioria das minhas ações, eu estou com uma variação positiva. Por quê? Porque meu preço médio é bem abaixo mesmo. Então aqui, por exemplo, comprei bastante ações da Taesa recentemente, mas ainda assim estou com uma variação positiva, porque meu preço médio está baixo. Banco do Brasil também, mesma coisa, R$ 26 é o preço médio. Meu preço médio já foi R$ 15, tá, pessoal, no Banco do Brasil. Então assim, mas eu tinha uma posição bem menor, né? Mas já foi R$ 15, então eu tô aumentando aqui aos pouquinhos os aportes em Banco do Brasil e meu preço médio também tá aumentando. Aproveitei que caiu de R$ 28, né? E para comprar um pouquinho mais. Se cair um pouquinho mais, eu vou aumentar também essa posição com o tempo. CEMIG também teve uma queda significativa, né? Tá aqui na casa dos R$ 10, comprei bastante. Itaúsa, mesma coisa, pessoal, do Banco do Brasil.
Eu tinha uma posição aqui com preço médio abaixo dos R$ 9, então tô aumentando aqui. Eu não acho que esteja caro, está barato. Tô aumentando. Caixa de Seguridade também tinha um preço médio lá de R$ 10. Comprei lá no comecinho, assim, antes de bombar de fato a ação, né? E aqui tô aumentando aos pouquinhos. Você vê que apesar de tô com 140 ações, comprei bastante. Meu preço médio ainda está abaixo dos R$ 14. Sanepar também, tô aqui aumentando, né? Minha posição, e Banco do Brasil Seguridade foi o que eu falei para vocês. Então, em suma, aqui nas ações, pessoal, se você for olhar, tô com uma rentabilidade muito boa, muito positiva, que não impactou ao longo do caminho na minha carteira, tanto porque eu realmente em ações eu tinha uma posição bem menor. Tô tentando aumentar e equilibrar essas posições, né? Vou mostrar aqui para vocês mais na frente o que é que eu fiz para aumentar essa posição. Mas enfim, vamos lá. Passo a passo aqui, fundos imobiliários, pessoal. Só voltando aqui, 29 ativos, tá? Eu realmente diminui a quantidade de ativos que eu tinha. Eu tinha 31, vendi alguns, vendi uma ação, que era a Tasa, a Taurus, né, que eu tinha aqui na minha carteira, a posição bem pouquinha, R$ 150, que não fazia sentido com o que eu pensava, eu comprei mais a empolgação mesmo. E agora realmente estou tentando seguir a risca, um planejamento, né, de ações, enfim, fundos imobiliários. Fundos imobiliários também, vendi 2 posições e comprei uma. Por que eu fiz isso? Porque eu acredito que fundos imobiliários, pessoal, não é invenção de roda. Você tem que comprar aquilo que funciona. Não, você não precisa ficar achando o fundo imobiliário que vai ser o melhor. Não, isso você pode fazer com ações, talvez, inclusive, tá? Não é sempre. Fundos imobiliários não é para você achar um fundo que vai bombar. Não, é para você ir no que funciona. E assim, eu tinha um pensamento antes, né, de comprar coisas que não estavam no radar de ninguém. E tomei alguns fumos. Então, comprei coisas que não faziam sentido pro que eu queria, porque eu acreditava. Então, eu tirei 2 ativos e acrescentei aqui o HGRU, né? Que é o fundo híbrido. Enfim, minhas posições aqui, a maior é a HSML, né? Tem um preço médio bem baixo, então de R$ 72. HGLG, que tem minha segunda maior posição. VISC, que tem de Shopping aqui minha segunda posição. KNCR também, XPLG, HGRU, MXRF, né? E RDM. E aqui, pessoal, BTHF e XPK. BTHF, pessoal, era antigo BCFF11, né? Teve a fusão, desde então nunca mais aportei. Tô tentando entender exatamente o que é que o fundo vai fazer, o que é que ele tá querendo fazer, para onde que ele vai, qual o caminho. Tá muito claro para mim ainda. Então congelei aqui, não aportei. Apesar dele estar aqui com um dividendo alto, mês a mês, né? Ele tá ali acima de 1% de dividendo que ele tá pagando. A gente olha aqui a rentabilidade no ano, né? Só que assim, ele não completou um ano de existência ainda. Então tem que considerar aqui que esse fundo aqui só tem 4 meses de existência, né? Pagando dividendos. Então ele tá pagando mais de 1%, mas ainda não entendi muito bem para onde esse fundo vai. Eu tô aqui com um pouco de pé atrás para fazer aportes nele, tá? Então só tô no aguardo ainda para tentar entender melhor. XPK, pessoal, é um fundo que, para mim, é um fundo high yield, né? Então eu tô aqui botando ele para apimentar na minha carteira. Ele paga em torno ali de 12 a 14% de rentabilidade, né, de dividendos por mês. Não tem uma posição grande, você vê que eu tô com prejuízo aqui quando eu te falo de preço, mas em rentabilidade aqui tô com uma rentabilidade positiva, tá? Então assim, é um fundo que, e é o único fundo inclusive que eu considero assim, mais arriscado na minha carteira, né? Então eu acho que faz sentido, é o fundo que eu uso para botar o troco, por muitas vezes junto ao MXRF, né? Só que o MXRF é um fundo de mais confiança, então assim, tô tentando aqui aos pouquinhos e comprando esse XPK, ainda parei de aportar nele recentemente porque ele teve um problema com a Grow Galaxy, né? Mas estou pensando em voltar a comprar ele, né? Porque ele demonstrou aqui uma recuperação maior. Enfim, pessoal, minha posição de fundos imobiliários é essa, R$27 mil. Uma variação negativa, uma rentabilidade extremamente negativa porque eu fiz posições bastante ruins no passado, né? E estou chegando aqui no meu teto da minha carteira do que eu quero de fundos imobiliários, tá? Criptomoedas, eu não fiz nenhuma movimentação, pessoal, então não vou mostrar para vocês. Mas teve uma queda recentemente, estou pensando em comprar um pouquinho mais. ETFs, né, o único ETF que eu tenho foi Small 11, eu fiz uma compra aqui de mais 8, salvo engano. Tô achando um preço abaixo. O Small 11, basicamente, pessoal, é o fundo que replica as Small Caps, né, aqui da bolsa. E aí, basicamente, eu tô no aguardo, né, de
a bolsa dá uma guinada, que esse ETF aqui também vai dar uma guinada junto, né? E eu vou conseguir obter uma valorização bem legal, eu acredito, tá? Então é basicamente 5% da minha carteira que eu deixo destinado assim para valorização especificamente, né? ETF internacional aqui, realmente, pessoal, tá aqui uma valorização negativa. Ultimamente teve uma queda bastante grande, então IVV, VNQ, que é o Real Estate, né? Que é basicamente um fundo imobiliário, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. E QQQ, que é de tecnologia, estão tendo aqui quedas consideráveis, principalmente o QQQ, né? Então, assim, tô querendo aportar mais, inclusive, né? Tô achando que tá caindo, mas assim, eu acredito que eu indo aportando aos poucos agora, vou conseguindo ganhar um pouquinho de posições boas, né? Dado que, por exemplo, eu ainda tô aqui muito abaixo do que eu quero chegar, que é 20%, e o mercado tá um pouco receoso quanto aos ativos dos Estados Unidos, enfim. Eu acredito que é um bom momento para aportar aqui no exterior. Eu vou manter esses próximos aportes aqui voltado aqui para os meus ETFs internacionais, tá? E aqui, pessoal, fundos de investimento. Lembra que essa posição aqui eu tinha em torno de R$9.000? O que aconteceu que eu tô com 1.500? Eu aproveitei essas últimas quedas, aproveitei esse último mês também, né, para tentar realocar, como eu tinha falado no último vídeo. Eu tava realocando aos poucos, mas devido às quedas que teve recentemente, né, tanto na quinta quanto na feira, eu falei, não, vou descer um pouquinho mais a mão. Então eu peguei aqui boa parte, basicamente quase tudo aqui, joguei para ações, né, se vocês forem ver basicamente o valor que tinha aqui entrou em ações, né. E assim, subiu um pouquinho, que aí eu vou comprando uns pouquinhos e até zerar essa posição, tá? Que é uma posição que não era pra estar na minha carteira mais. Tesouro Direto mantive, né? E renda fixa também, já mostrei pra vocês onde tá meu maior montante, que é onde eu deixo minha reserva financeira e reserva de emergência junto, né? Não tenho essa distinção, não faço, porque realmente eu não tenho a necessidade de ter uma reserva tão grande financeira voltada pra emergência, né? Dados os meus custos. Então aqui eu tenho basicamente o dobro do que eu preciso. Então eu deixo junto mesmo, tenho noção de quanto que eu tenho realmente de reserva e quanto que eu tenho de reserva de emergência. Então eu realmente só deixo junto aqui para ter um controle total do meu patrimônio, tá? Mas em suma, assim, a carteira foi basicamente isso. Então eu comprei um fundo imobiliário novo, vendi 2, comprei várias ações, né, das que eu já tenho. E vendi uma que não fazia sentido, então estou fazendo esse rebalanceamento. Vocês viram que aos pouquinhos minha carteira tá tomando a forma que eu quero que ela tenha, né? Eu acho que eu ainda preciso aportar bastante aqui em ações, então tenho aqui somente 15 e 25, que é o que eu quero, e também em ETF internacional. Então meu foco vai ser esse nos próximos meses, né? Claro que eu vou continuar comprando fundo imobiliário, que é uma oportunidade boa, se vocês forem ver, realmente ainda estou com um preço bem baixo, muitas descontadas ainda. Então eu vou tentar aproveitar ao longo do tempo, mas realmente o foco é mais equilibrar a carteira também, tá? Nesse longo do caminho. E aí, pessoal, vindo aqui para proventos, como é que foi o recebimento de dividendos no último mês? Eu falei para vocês no último vídeo que minha meta é chegar em 500 mil de média, ou realmente os 500 mil inicial, assim, de bater de fato, poxa, cheguei no primeiro mês que atingi R$500 de dividendos. Enfim, tô nessa missão. E aí, o que aconteceu? Mês passado eu tive um boom de R$413. Foi o meu maior dividendos recebidos, né? Então, assim, tô feliz? Tô, claro, né? É um recorde. Mas, assim, não é o que eu quero e não é que minha carteira tem potencial. Eu sei que ela tem um potencial bem maior do que isso. Esse mês tem uma projeção aqui de 192. Mas eu sei que vai passar disso, vai chegar ali em torno de 250 ou um pouquinho mais, porque aqui não tá considerando alguns fundos imobiliários e algumas ações da minha carteira que vão pagar esse mês. E, enfim, pessoal, esse ano eu recebi R$670, provavelmente eu devo finalizar o ano em torno ali de R$3.000 no total, então basicamente o dobro do que eu recebi no ano passado. O intuito é justamente esse, né, e aumentando o ano a ano de quanto que eu tô recebendo de dividendos. E basicamente, pessoal, é realmente isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu vou tentar aqui trazer mais vídeos, né, mostrando pra vocês minhas atualizações, realmente o próximo aporte que eu acho que eu já faço semana que vem. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, o que é que eu deixei de comprar, se eu vendi alguma coisa, enfim, se eu aproveitei alguma oportunidade nova. Mas de forma geral é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tentar aqui trazer mais. Deixem um like aí, o gostei, compartilhem o vídeo e se inscrevam para ajudar aqui a crescer o canal.
e eu fazer o acompanhamento aqui do meu bolso e a gente ir trocando ideia, vocês me contando aqui como que vocês fazem a gestão de vocês, os ativos de vocês, o que é que vocês estão comprando, enfim, aproveitando a margem, não estão aproveitando, me contem aí nos comentários, tá bom? Mas é isso, pessoal, valeu aí, até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.